Bom dia, boa tarde, boa noite, amados amigos e seguidores. Eu hoje vou dar continuidade. Eu tinha iniciado uma exploração sobre Melquisedeque, mas Melquisedeque está bem explicado em Hebreus. Então eu vou fazer uma introdução primeiro ao livro de Hebreus. Se não der no dia de hoje, eu faço outro vídeo mais tarde com o Hebreus 5. Bom, então vamos lá. Hebreus 1, a partir do verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Jesus Cristo, que agora é o próprio Deus. Então, no começo, quem falava com o povo de Deus eram os profetas. Bom, agora eu vou falar para você sobre uma passagem que fala sobre como você identificar o falso profeta. Deuteronômio 18, a partir do versículo 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma coisa em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecemos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Então, profecia de Deus cumpre, ela se cumpre. Agora, existem duas fases importantes. Existem duas fases importantes. Os profetas do Antigo Testamento, eles se anunciavam como um intermediário. Eles não eram como Jesus, que é o próprio Deus falando conosco. Então, eu tirei umas passagens de 407 versículos do Antigo Testamento que possuem essa expressão que eu vou dizer agora. Então, disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, assim diz o Senhor. Todo profeta do Antigo Testamento usa essa expressão. Quer dizer, ele mesmo já se coloca como um intermediário. Ele é um intermediário. Agora vamos lá, Josué 24, versículo 2. Disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitam antigamente
vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. 1 Samuel, capítulo 15. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, ao subir ele do Egito. Então, essa expressão, assim diz o Senhor, está repetida no Antigo Testamento 407 vezes. Ou seja, o profeta, ele é um intermediário de Deus para o seu povo. Agora nós vamos para Jesus Cristo. Detalhe, nem essa expressão, assim diz o Senhor, não existe no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento tem uma outra expressão que é dita por Jesus Cristo. Vamos falar dessa expressão. Mateus capítulo 6, verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os rostos para que os homens vejam que está jejuando. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Em verdade vos digo. Então Jesus Cristo não era um intermediário. Ele não diz assim diz o Senhor. Ele simplesmente diz, em verdade vos digo. Então ele é o próprio Deus. Em Marcos capítulo 9, verso 41, porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, pois sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Lucas, capítulo 27. Mas em verdade vos digo, alguns há dos que estão aqui que de modo nenhum provarão a morte até que seja o reino de Deus. Isso é um pouco polêmico, muita gente diz que é uma profecia que não se cumpriu, mas isso tem existe uma gama grande de interpretação. A minha interpretação é que há alguns dos que estão aqui que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino dos céus. Quando nós morremos, Estevão, quando morreu, viu Jesus Cristo de pé ao lado do trono. A vinda do Senhor, eu creio que ela acontecerá em cada um de nós que dormirmos, que morrermos. Jesus vai se manifestar. Então, eu não creio que Jesus vá se manifestar no coletivo. Ele vai se manifestar individualmente. E quando chegar o meu dia, eu vou vê-lo. E aí ele terá vindo. E aí eu estaria nesse grupo. Alguns há dos que estão aqui que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, quando você morrer para esse mundo, imediatamente Jesus vai te resgatar para o paraíso. Evangelho segundo São João. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra. Então, essa expressão era repetida 68 vezes no Novo Testamento. 68 vezes. E é só Jesus quem pronuncia essa expressão.
Aquela expressão assim diz o Senhor não tem no Novo Testamento. E essa não tem no Antigo. Essa expressão, em verdade vos digo, não existe no Antigo Testamento. Bom, Hebreus 5, acho que dá tempo de eu ler. Hebreus 5, a partir do verso 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, nós estamos falando aqui de sacerdote, e realmente existe aí, no meio desse assunto, vai ser falado de Melquisedeque. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Não é porque o cara é sacerdote que ele é perfeito. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão era irmão de Moisés. Eles eram da tribo de Levi e começaram a classe sacerdotal, que era constituída pelos membros da tribo de Levi. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui a diferenciação, o leite seria o ensinamento simples, sem predestinação, sem nada, evitando a parte mais difícil de explicar. Agora, quando você recebe alimento sólido, tu recebe graça, salvação e passa a entender todas essas coisas. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, aqui nós chegamos no ponto que já vai dar 15 minutos e eu consegui cumprir minha tarefa de hoje. Se vive ou estiver, Deus quiser, num próximo vídeo darei continuidade a esse assunto.
Senhor, Pai amado, bendito Senhor de senhores, crava em nossos corações esses ensinamentos, Pai, que a gente possa desenvolver esses ensinamentos e participar da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.